13 de maio de 1950. Um dia memorável que entrava para a história. 21 pilotos, pioneiros e corajosos. Era o início da maior categoria do automobilismo mundial. E nas próximas semanas, o esporte espetacular vai fazer um passeio pela história da Fórmula 1. Pilotos lendários, as grandes rivalidades, momentos que marcaram esses 70 anos. Hoje, vamos olhar para as primeiras 2 décadas da competição. A criação de um campeonato dava forma e nome a uma paixão. A Fórmula 1 surgiu em 1950, mas os grandes prêmios já existiam há muito mais tempo. O próprio GP de Mônaco é mais velho que a Fórmula 1, tendo sido disputado pela primeira vez em 1929. E já naquela época, os carros eram muito potentes. Para mim foi uma experiência fantástica, porque eu pilotei o carro a Mercedes de 1938. Era impressionante, porque era muito forte o motor. Silverstone, na Inglaterra, recebeu o primeiro grande prêmio de Fórmula 1. Giuseppe Farina foi o vencedor. O piloto italiano também foi o primeiro campeão mundial da categoria. Mas nesse grid também estava um argentino. Quando ele decidiu viajar à Europa e estava para embarcar no avião, ele disse: "Tomara que eu consiga conquistar ao menos uma vitória para poder recompensar o esforço das pessoas que acreditaram em mim." Juan Manuel Fangio foi campeão pela primeira vez já na temporada seguinte, em 51. Ninguém foi páreo para a Ferrari de Alberto Ascari nos 2 anos seguintes. Mas em 1954, Fangio iniciou um dos maiores domínios que a Fórmula 1 já viu. Conquistou 4 títulos seguidos. Chico Landi foi o primeiro brasileiro a correr na Fórmula 1 em 1952. Ele abriu o caminho para pilotos como Gino Bianco, Nano da Silva Ramos e Fritz Dorey. Bom, os anos 50 era tudo muito diferente, né? Primeiro não havia dinheiro praticamente. Os carros eram muito mais parecidos com os carros de rua. Não havia a segurança que existe hoje. Ainda nos anos 50, pilotos como Stirling Moss também fizeram bastante sucesso. 4 vezes vice, para muitos, o inglês foi o maior piloto que nunca foi campeão. Mas, sem dúvidas, o grande nome da Fórmula 1 em seus primeiros anos era o do argentino Juan Manuel Fangio. Pentacampeão da categoria, ele venceu quase metade das provas que disputou e se tornou ídolo de várias gerações de pilotos. Ontem à noite tive a oportunidade de, em Buenos Aires, estar com o Fangio, que para mim é o maior de todos. No museu em Balcarce, cidade natal de Fangio, estão expostos carros usados pelo argentino e os troféus conquistados. Já naquela época, Fangio era uma lenda. Eu não fui um piloto espetacular, apenas eficiente. Pessoalmente é um grande orgulho e pra gente é um privilégio falar dele. Fangio dizia que se um piloto tem medo, ele não pode correr, que não é uma questão de coragem, e sim de confiança. Na década de 50 e também na de 60, o automobilismo mundial e a Fórmula 1, infelizmente, ficaram marcados por inúmeras tragédias. Este é o capacete do acidente mais grave na carreira do pentacampeão. Na Itália, em 1952, por pouco o argentino não perdeu a vida na pista. O Jack Stewart fez uma conta quando eu tive com ele no fim do ano passado na Inglaterra. Ele falou para mim que ele perdeu 47 colegas, né, do esporte. E eu perdi 36 ou 37. Não havia
nem cinto de segurança, e era comum o piloto ser arremessado em um acidente. O filme Grand Prix mostra um carro caindo no mar Mediterrâneo em Mônaco, algo que aconteceu de verdade. No GP de 1955, a Ferrari de Alberto Ascari foi parar no meio do mar. O bicampeão viria a morrer dias depois em outro acidente em Monza, na Itália. Nessas imagens do GP da Bélgica, no mesmo ano, a gente vê o circuito de Spa-Francorchamps sendo preparado para receber a corrida. Blocos de palha são colocados na pista para orientar os pilotos e diminuir o impacto em um acidente. Jim Clark foi um dos principais pilotos dos anos 60. Foi campeão em 63 e 65 com a Lotus. Em 68, ele participou apenas da primeira corrida da temporada. Clark também competia na Fórmula 2. Um acidente no circuito de Hockenheim, em 68, tirou a vida do escocês voador. Com esse carro, que não pesava mais de 600 quilos, com umas rodas extremamente finas, meu pai chegou a andar 320 km por hora numa reta. O pior acidente na história da Fórmula 1 aconteceu em Monza em 1961. A Ferrari de Wolfgang von Trips voou sobre o público, matando, além do piloto alemão, outros 15 torcedores. Mas, após 70 anos de história, a coragem desses homens ainda é a maior marca desse período. Foram anos loucos, vividos por pilotos fantásticos.